Sábado, dia 25 de junho, mais um dia para falarmos do mercado de transferências. Antes de ir ao primeiro nome, dizer que falhei em duas coisas. Primeiro, ao ter dito que o Igor ia reforçar o mercado flash já hoje, coisa que, como já devem ter percebido pela voz, não aconteceu. Não sei se o São João foi muito pesado para ele ou não, mas o facto é que ele não está, mas estou cá eu. E depois dizer que, por lapso, no episódio de ontem, disse que o Dean Henderson ia para o Norwich, que tinha recentemente subido à Premier League. Pois, o clube subiu efetivamente, mas não era o Norwich, era o Nottingham Forest, isso era o que eu queria dizer. Aliás, eu estava enganado, não era o que eu queria dizer, mas é o real. Dean Henderson vai reforçar o Nottingham e não o Norwich, como ontem disse erradamente. Bem, despachado que está esta admissão de fail da minha parte, vamos então ao que interessa, que é o mercado de transferências deste sábado. Hoje começamos pelo Futebol Clube do Porto e por duas renovações que estão muito complicadas, mas que os Dragões ainda tentam. Primeiro falamos de Matheus Uribe, médio colombiano que está prestes a entrar no último ano de contrato com o Futebol Clube do Porto. Os Dragões querem renovar com o Internacional Cafetero, que desde que foi contratado é um dos jogadores mais influentes do plantel e até arrisco dizer um jogador um bocado underrated, mas o jornal O Jogo admite que o cenário desta renovação é complicado, isto porque o Futebol Clube do Porto quer baixar encargos com os salários, o que está em contrassenso com renovar com o Uribe, isto porque o médio colombiano já é um dos jogadores mais bem pagos do plantel azul e branco, recebe um salário anual superior aos 2 milhões de euros líquidos, portanto pode ser complicado uma vez que o Futebol Clube Porto não tem muito mais a oferecer ao colombiano. A ideia, diz o jornal do Jogo, passará por oferecer um prémio de assinatura elevado, uma situação que já aconteceu com o Otávio e que o Futebol Clube Porto pode então tentar utilizar para convencer o Matheus Uribe a renovar. Caso esta renovação não venha a acontecer, o Futebol Clube Porto vai fazer aquilo que tem feito com outros jogadores, utilizar o Uribe até o último jogo da próxima temporada e depois deixar que o médio internacional colombiano termine o contrato. No entanto, os Dragões querem mesmo que o jogador internacional pela Colômbia, que em 2019 custou 9,5 milhões de euros ao Futebol Clube Porto, fique no Dragão. A outra renovação é ainda mais difícil e até diria inesperada, isto porque o jornal Record diz que o Mbemba ainda pode continuar de Dragão ao peito, ele que tem contrato por mais 5 dias com o Futebol Clube do Porto, está quase a terminar o contrato. As duas partes ainda estão muito distantes a nível negocial. O Futebol Clube do Porto apresentou uma proposta de renovação de 2 milhões de euros líquidos por época, qualquer coisa como 5 milhões de euros brutos, mas o defesa central, que esta época fez 47 jogos e 2 golos pelo Futebol Clube do Porto, quer um valor mais próximo dos 7 milhões de euros brutos. Um valor que é incomportável para os Dragões, até pelo que já vimos agora no caso do Uribe. No entanto, o facto de o defesa central não ter um clube do seu agrado interessado na sua contratação pode, pelo menos é isso que esperam os responsáveis portistas, permitir que o Mbemba baixe as exigências para assim continuar no Futebol Clube do Porto e manter a dupla com Pep. No Benfica, hoje há alguns assuntos para falarmos, todos relativos a saídas. Vamos começar por Tiago Dantas, isto porque o médio ofensivo já foi oficializado como novo reforço do PAOK. O internacional sub-21 português vai ser emprestado pela terceira temporada consecutiva, depois de ter sido cedido ao Bayern de Munique e, mais recentemente, ao Tondela. Reforça agora a equipa grega, que fica com uma opção de compra. Essa opção vai variar consoante a percentagem do passe que o PAOK queira adquirir depois do final da temporada. Caso o PAOK queira metade do passe, vai pagar 4 milhões de euros pelo Tiago Dantas. Caso queira adquirir a totalidade do passe do médio ofensivo português, vai pagar 7 milhões de euros. O Tiago Dantas é um jovem ainda com 21 anos, apontado como um grande futuro do Benfica, onde fez toda a formação, mas tem sentido algumas dificuldades nesta transição para sénior. Apesar de ter ido para o Bayern de Munique há 2 temporadas, jogou apenas 2 jogos na equipa principal e 7 na equipa de reservas. Esta época já jogou muito mais pelo Tondela, fez 34 jogos, 4 golos e 2 assistências, mas a nível coletivo, claro, a temporada não correu muito bem porque o Tondela desceu de divisão. Vamos ver se é desta que o Tiago Dantas consegue afirmar-se no futebol sénior ou se novamente regressa ao Benfica para, quiçá, ser emprestado por uma 4ª vez. Outro jovem que também vai ser emprestado, este ainda não tinha sido, é o Rafael Brito, 20 anos, médio defensivo, neste caso vai continuar em Portugal, vai ser emprestado ao Marítimo e vai ter a primeira experiência fora do Benfica, onde está pelo menos desde os 9 anos. É um médio defensivo que já ganhou vários títulos na formação do Benfica, nomeadamente a nível de iniciados e de juvenis, mas que já fez 3 épocas na equipa B dos encarnados, que agora entendem que este é o momento ideal para testar o jogador a um nível mais alto. Ele chegou a ser convocado pelo Nelson Veríssimo para o jogo com o Vitória Sport Clube, já esta temporada, da equipa principal, mas acabou por não jogar.
pode assim pelo Marítimo fazer a estreia na Primeira Liga, ele que tem contrato com o Benfica por mais 2 temporadas até junho de 2024. E ainda relativamente a saídas do Benfica, e é porque tem de ser assim, não é? Depois de contratações, algumas delas até bem caras, os encarnados também olham, claro, para a porta de saída, onde estão vários jogadores, e um desses jogadores é Pizzi, que acabou por sair a meio da época depois daquela famosa discussão com o Jorge Jesus. Saiu o Jorge Jesus e saiu também o Pizzi, que dificilmente vai voltar a jogar pelo Benfica. O médio de 32 anos esteve emprestado nesta segunda metade da época ao Başakşehir da Turquia, mas a experiência também não correu muito bem, não jogou muito, e agora sabe o 0-0 Sporting de Braga fez uma sondagem ao próprio Pizzi para saber se este gostaria de rumar a Braga, ele que já esteve ligado ao Braga, mas acabou por fazer só 2 jogos, depois saiu. No entanto, segundo soube o nosso jornal, o Internacional Português acabou por rejeitar essa possível ida para Braga, isto depois de uma sondagem apenas para perceber se havia interesse ou não. Não havia valores em cima da mesa, era apenas para perceber se o Pizzi gostaria de voltar a Braga, coisa que o Pizzi disse então que não, e por isso continua sem saber qual o futuro deste Internacional Português. A imprensa grega também já o associou ao Olympiacos, mas o 0-0 sabe que é uma sondagem ainda muito superficial, ainda não há nada em concreto, pelo que o futuro do jogador de 32 anos continua por definir. E quem também tem o futuro por definir é João Mário. O médio fez apenas uma época na Luz, aliás, mas ainda não é certo que continue no Benfica, sob as ordens de Roger Schmidt. Na Turquia, o Internacional Português está a ser associado ao Galatasaray, que se diz ter um grande interesse do médio formado no Sporting, e segundo o jornal Milliyet, o Galatasaray já ofereceu mesmo uma proposta ao Benfica. Essa proposta foi de 6 milhões de euros, o Benfica aponta para os 10 milhões. Caso se venha a confirmar, não deixa de ser uma mudança curiosa, isto porque, se bem se recordam, o João Mário foi contratado pelo Jorge Jesus na altura, quando o Jorge Jesus treinava o Benfica, claro. Agora o Jorge Jesus é treinador do Fenerbahçe, que é rival do Galatasaray, portanto pode haver aqui uma rivalidade de João Mário e Jorge Jesus. Vamos ver o que é que acontece com o médio português. Para já tudo indica que faça a pré-época com o Benfica, mas está no mercado para potencialmente deixar os encarnados depois de uma época abaixo das expectativas, apesar de ter participado em 45 jogos de águia ao peito. E ainda em Portugal hoje não há nada de novo no Sporting, por isso avançamos para o Santa Clara, que oficializou a contratação de Martim Maia, médio defensivo que pertencia ao Amora da Liga 3 e que assinou por 3 temporadas pelos açorianos. Era uma contratação que já estava a ser falada há algum tempo e agora foi confirmada. O Martim Maia, que passou pela formação do Futebol Clube do Porto, do Leixões e do Rio Ave, sempre a norte, foi uma das revelações da Liga 3, agora pelo Amora, e pode então estrear-se na Liga Portuguesa. Para já é o substituto direto do Idemasa Morita, que vai assinar pelo Sporting, como vocês já sabem. O Santa Clara, que já nos habituou aqui a esta aposta no mercado nacional, especialmente nas divisões secundárias, e para já vai provando que há qualidade que justifica essa aposta, como foi o caso na época passada de Ricardinho, que foi contratado ao Torriense. E por falar em divisões secundárias, o Chaves, que estava na segunda liga, está a compor o plantel para este regresso ao primeiro escalão e renovou com 3 dos seus principais jogadores. Não revelou a duração desses contratos, mas acabam por funcionar não só como renovações, mas também como reforços. O último a renovar foi o médio nigeriano Obiora, que já tem experiência na Primeira Liga, depois de passagens pelo Boa Vista e pela Académica, e que na época passada fez 27 jogos pelos Chaves. Antes dele renovou o lateral cabo-verdiano João Correia, que foi dos melhores laterais da segunda Liga, um lateral muito ofensivo, que vai fazer a estreia então na Primeira Liga, isto se jogar, claro, depois de vários anos na equipa B do Vitória Sport Clube. Também já estava há 2 épocas em Chaves, vai agora renovar para uma terceira. Mas o primeiro e talvez o principal reforço, a principal renovação para os Chaves é João Teixeira. Um médio de 28 anos, tinha propostas do estrangeiro, mas acabou por aceitar renovar pelos Chaves e vai então ficar pela 4ª época em Trás-os-Montes. É um jogador que prometia na formação do Benfica, acabou por não conseguir cumprir na perfeição, não conseguiu afirmar-se completamente, mas é um jogador com muita qualidade e que até esteve mesmo no 11 do ano da segunda Liga esta temporada. Continua então em Chaves e regressa à Primeira Liga. Ele já jogou pelo Benfica e também pelo Vitória Sport Clube. Pelo meio também teve passagens pelo Wolverhampton e pelo Nottingham Forest. Ainda em Portugal, o Passos Ferreira prepara-se para perder 2 dos seus centrais. Um deles é o Marco Baixinho e o outro o Maracás. O 0-0 já confirmou que o defesa brasileiro, que estava há 3 temporadas no Passos Ferreira, aceitou uma proposta do Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos e vai assinar por custo zero pela equipa treinada por Carlos Carvalhal, deixando assim Portugal depois de terminar contrato com o Passos Ferreira, que fez uma proposta para a renovação, mas o Maracás acabou por preferir
ir para o Al-Wahda, treinado então por Carlos Carvalhal. Outro central que deixa Portugal, esse já oficial, é Jackson Poroso. Já havia princípio de acordo entre o Boa Vista e o Troyes do campeonato francês para a venda do internacional equatoriano, e agora confirmou-se que o defesa assinou então pelo Troyes e fica com um contrato válido por 5 temporadas. A equipa francesa, através do City Group, ou seja, está ligada ao Manchester City, pagou ao Boa Vista 3,5 milhões de euros por este defesa central de 21 anos, que é muito promissor e na época passada fez 28 jogos e foi mesmo um dos principais jogadores da equipa de Petit. E deixamos finalmente Portugal para irmos até ao mercado internacional e começamos esta secção do nosso podcast, o nosso episódio de hoje, com a bomba do dia. Gareth Bale vai para os Estados Unidos. A hora que estou a gravar são 6 mais ou menos. Ainda não é oficial, mas vários jornalistas bem cotados já confirmaram que o internacional galês, que terminou o contrato com o Real Madrid, vai rumar à MLS para assinar por um ano com os Los Angeles FC, a mesma equipa que recentemente contratou o defesa italiano Giorgio Chiellini. Portanto, depois de ser associado a equipas do Championship, como o Cardiff e até algumas da La Liga, o extremo deixa o futebol europeu para, aos 32 anos, rumar aos Estados Unidos da América, isto depois de deixar uma marca enorme no Real Madrid, onde, entre vários títulos, ganhou 5 vezes a Liga dos Campeões e 3 vezes a La Liga. De Bale passamos agora ao Manchester City, que se prepara para ver sair um jogador e entrar outro. A saída já vinha a ser falada há alguns dias e agora parece que está tudo encaminhado para que Manchester City e Arsenal fechem as negociações por Gabriel Jesus, que vai então trocar os Citizens pelos Gunners por um valor a rondar os 50 milhões de euros. É um negócio que é bom para todas as partes. O City vende um jogador que não era indiscutível, não tem sido indiscutível, e que agora ainda ia ser menos depois da contratação do Erling Haaland. O Gabriel Jesus, por outro lado, pode jogar mais regularmente, até porque vem um Mundial, e ter uma preponderância que nunca conseguiu ter no Manchester City. E o Arsenal, que viu sair Lacazette e Aubameyang e tinha apenas Edin Nketiah para a frente de ataque, ganha então um avançado. O Gabriel Jesus vai reforçar o Arsenal. Por outro lado, o Manchester City vai pagar 49 milhões de euros mais 3,5 em variáveis e ainda pagar também, claro, o passe do médio de 18 anos Darko Diaby para contratar Calvin Phillips ao Leeds United. Portanto, aqueles 50 milhões que o City vai ganhar pelo Gabriel Jesus vai investi-los no Calvin Phillips, internacional inglês, que era um desejo de Guardiola desde a época passada. Acabou por permanecer no Leeds United, mas depois de garantir a manutenção acaba por deixar Elland Road para dar o salto para o campeão inglês. Aos 26 anos, depois de então de não ter conhecido outro clube que não o Leeds United, formou-se no Leeds United, subiu com o Leeds, conseguiu a manutenção e agora dá o salto para o campeão inglês. Ainda em Inglaterra, onde os clubes pagam muito por jogadores, falamos do Nottingham Forest. Sim, é verdade, não estou a falar do Norwich, mas sim do Nottingham, e desta vez fui mesmo confirmar, ter a certeza que era o Nottingham, que subiu à Premier League, como eu disse, e que já bateu o recorde de transferências. É assim em Inglaterra. O recorde de transferências do Nottingham foi batido por Tayo Awoniyi, que custou 20 milhões de euros à equipa inglesa. Foi um dos destaques da Bundesliga passada, marcou 20 golos em 43 jogos ao serviço do Union de Berlim e agora muda-se para a Premier League, mais concretamente para o Nottingham Forest, apesar de, segundo o clube inglês, existir interesse de outros clubes da Premier League na contratação deste avançado de 24 anos, Tayo Awoniyi, que é então reforço do Nottingham Forest. E para fecharmos o capítulo Inglaterra, vamos até Newcastle, isto porque os Magpies, que já contrataram Matt Targett e Nick Pope, foram agora até ao campeonato francês, aliás, para pagar 37 milhões de euros pelo defesa do Lille, Sven Botman. Esta transferência ainda não foi oficializada, mas está fechada. Falamos de um defesa neerlandês de 1,95 m, formado no Ajax, que saiu para o Lille há 2 épocas, foi campeão francês ao lado de José Fonte na defesa do Lille, e que depois de uma má temporada da equipa francesa, que nem vai estar nas competições europeias na próxima temporada, vai então jogar na Premier League e mais propriamente no Newcastle. E já para fechar, só 2 notas muito rápidas, ambas sobre avançados. O primeiro, Lucas Alario, avançado argentino de 29 anos, que depois de 5 épocas no Bayer Leverkusen deixa os farmacêuticos para assinar com o Eintracht Frankfurt a troco de 5 milhões de euros, um negócio que pode chegar aos 7 mediante o cumprimento de alguns objetivos. E por fim, Allan Kardec, que vocês podem lembrar-se dele da passagem pouco conseguida pelo Benfica, onde ainda assim esteve ligado aos encarnados entre 2009 e 2013, portanto durante 4 anos. Agora o Allan Kardec tem 33 anos, esteve 5 anos na China e assinou agora pelo Atlético Mineiro. Campeão brasileiro, vai ser então colega de equipa de Hulk. E é com o Allan Kardec que me despeço por hoje. Espero que pelos próximos dias, isto se o Igor Gonçalves estiver de volta, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.